Então vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo, lá para os primórdios da programação, uma época bem caótica, para entender como chegamos nos princípios que hoje movem praticamente tudo o que usamos. É a história de como a gente conseguiu colocar ordem no caos digital. Nosso roteiro é simples. Primeiro, vamos entender o caos que era o comando goto. Depois, como surgiu um chamado por ordem. Aí a gente entra nos 3 pilares que mudaram o jogo. Vamos ver tudo isso em ação e, por fim, falar sobre o legado que dura até hoje. Bom, para começar, vamos imaginar o seguinte. No início de tudo, programar é tipo o Velho Oeste, sabe? Uma terra sem lei. Existe uma ferramenta super poderosa que dava uma liberdade, assim, total. Só que essa liberdade toda acabava virando uma confusão dos diabos. Pensa comigo. Já imaginou ler um livro assim? Você tá lá, no meio do capítulo 2, e do nada o autor fala, opa, agora pula para a página 257. Logo depois, beleza, agora volta para 43. Que loucura, né? Não daria para entender nada da história. Pois é, por incrível que pareça, era mais ou menos assim que muitos dos primeiros programas de computador funcionavam. Esse jeito de programar tinha um nome, paradigma imperativo. A ideia era dar ordens, uma a uma. Faça isso, depois faça aquilo. E a grande estrela da época era o comando goto. Com ele dava para mandar o programa pular para literalmente qualquer outra linha de código, a qualquer hora, sem regra nenhuma. E qual foi o resultado? O famoso código espaguete. E o nome é perfeito, né? Porque o fluxo de execução do programa parecia um prato de macarrão todo embolado. E o problema não era só bagunça, não. Imagina um erro num sistema de controle de tráfego aéreo ou num software de banco feito desse jeito. Tentar achar e consertar o problema era como tentar puxar um único fio de macarrão sem embolar o resto do prato. Impossível. As consequências podiam ser catastróficas. E essa imagem aqui resume tudo perfeitamente. Era exatamente isso. Não tinha um maestro para guiar a orquestra do código. Cada go-to era como um músico aleatório tentando tomar a frente e ditar o ritmo. O resultado, uma barulheira só, uma completa desorganização. Mas aí, felizmente, o pessoal da programação começou a sacar que essa liberdade toda não ia dar certo, era insustentável. A galera percebeu que precisava de disciplina, de um jeito novo de pensar, precisava de estrutura. E foi daí que nasceu o paradigma estruturado. A meta era, olha, simples, mas totalmente revolucionária para a época. Fazer programas que nós, seres humanos, conseguíssemos entender. A ideia era basicamente trocar aquele caos do goto por um conjunto pequeno e lógico de ferramentas de controle. E os benefícios, nossa, foram gigantescos. De uma hora para outra, os programas podiam ser lidos que nem um livro, sabe? Do começo ao fim, de cima para baixo. A lógica ficou clara, porque acabaram aqueles pulos malucos pelo código. Finalmente, o código se tornou legível. E o impacto prático disso foi absurdo. Pensa bem, se um código é mais fácil de ler, ele também é muito mais fácil de testar e de arrumar. Achar um bug deixou de ser aquela caça ao tesouro num labirinto para virar um processo bem mais lógico, bem mais direto ao ponto. Ok, mas como essa mágica toda funciona? Como conseguiram organizar a bagunça? A resposta está em apenas 3 conceitos fundamentais. 3 pilares que, olha, sustentam quase todo o software que a gente conhece hoje. O primeiro pilar é o mais básico de todos, a sequência. É literalmente, faça a primeira coisa, depois a segunda, depois a terceira. É o fluxo natural, linha após linha, o padrão. O segundo pilar é a seleção, ou decisão. É o que dá ao código o poder de, decidir. O famoso se isso, se não aquilo. Se uma condição for verdadeira, ele faz uma coisa. Se não, ele faz outra. É o que permite que um programa reaja a diferentes situações. E por último, o terceiro pilar, a iteração, ou simplesmente repetição. Para que escrever a mesma linha de código 100 vezes, né? Com a iteração, a gente só diz para o computador, enquanto tal coisa for verdade, continue repetindo esse pedaço de código. É a base da automação, super eficiente. Beleza, a teoria é essa. Mas como esses 3 pilares funcionam juntos na prática, no mundo real? Para entender isso, nada melhor do que um exemplo clássico. Vamos ver. Imagina que a gente precisa criar um programa de caixa eletrônico. As regrinhas são essas aqui. Tem que começar com um saldo, tipo R$ 1.000. A pessoa pode sacar, depositar ou sair. Claro, se não tiver saldo suficiente, tem que dar um erro. E depois de cada operação, um novo saldo tem que aparecer na tela. Tudo isso fica se repetindo até a pessoa escolher a opção sair. E olha só como esse programa evoluiria. A primeira versão, com goto, seria aquele labirinto, o código espaguete. Já a segunda, a estruturada, aí a coisa muda.
Ela usa um laço while para manter o programa rodando e comandos if para decidir o que fazer. Bem mais limpo. A terceira versão, a procedural, é ainda melhor. Ela organiza cada ação, como sacar ou depositar, em suas próprias caixinhas ou funções, que podem ser reutilizadas. A clareza só aumenta. E essa ideia de agrupar coisas lógicas em blocos não parou por aí. O pessoal começou a pensar, peraí, se a gente pode organizar as ações, por que não organizar os dados do mesmo jeito? E essa sacada abriu caminho para outra grande revolução. Dá uma olhada aqui. Na esquerda temos uma struct em C. Pensa nela como uma ficha de cadastro que só agrupa dados, nome, idade, altura. É útil, mas é passiva. Agora olha para a direita, uma classe em Java. Aqui a coisa é diferente. Não é mais só uma ficha, é como se fosse a própria pessoa. Ela não só tem os dados, mas também sabe fazer coisas. Ela junta os dados e as ações no mesmo lugar. E isso é a sementinha da programação orientada a objetos, uma descendente direta do pensamento estruturado. Então, onde a gente quer chegar com tudo isso? É que essa revolução toda lá dos anos 60 e 70 não é só um detalhe histórico, um rodapé de livro. Ela é, literalmente, o alicerce, a base de todo o mundo digital que a gente conhece hoje. É só olhar em volta. Praticamente toda linguagem de programação relevante hoje, C, Python, Java, é na sua essência estruturada. Isso inclui até criações com pé no Brasil, como a linguagem Lua, super famosa no mundo dos games, e Elixir, que roda sistemas gigantescos de alta performance. Todas elas são construídas em cima daqueles 3 pilares. O GoTo, ele até existe por aí, mas usar é quase um crime. É algo para se evitar a todo custo. E essa frase resume a história toda. A programação estruturada venceu porque foi projetada para humanos. No fim das contas, um código bom não é só aquele que a máquina entende. É aquele que outra pessoa consegue bater o olho, compreender e modificar no futuro sem dor de cabeça. Então é isso. A gente saiu do caos para a ordem, trocou o espaguete pela estrutura. A pergunta que fica no ar é, e agora? Qual é o próximo passo? Com a complexidade dos sistemas de hoje, será que só a estrutura é suficiente? Ou já estamos no começo de uma nova revolução no jeito de escrever e entender código? Uma coisa é certa, a busca pela clareza continua.